Olá, meus queridos, tudo bem? Como foi essa semana? Me contem, foi produtiva? Realizaram grandes coisas, avançaram no conhecimento? Isso é importante, hein? Cada passo de uma vez rumo à universidade. Eu saúdo vocês para mais um dia de aula. TV Enem, vamos nessa! Oi, gente! Eu sou César, professor de História, e a nossa aula de hoje é sobre um assunto importantíssimo sobre a história do Brasil, período regencial, que vai de 1831, quando Dom Pedro I abdica em favor do filho Pedro de Alcântara. Nós vimos isso na aula passada, sobre o primeiro reinado, e termina em 1840, quando Dom Pedro II assume como imperador, com o golpe da maioridade. Mas o período regencial está dividido em 3 fases. A primeira fase, regência trina provisória. 3 medidas são importantes. Primeiro, foi concedida anistia, o perdão, a todos aqueles que cometeram crimes políticos durante o primeiro reinado. Segundo, eu te falei na aula passada, se ligue, o Ministério dos Brasileiros será restaurado. Aquela constante troca de ministérios. Mas a terceira, mais importante, tem que estar na sua cabeça. Os regentes ficaram proibidos de utilizar o poder moderador. Você vai dizer, César, me tira uma dúvida, este poder moderador não era aquele poder que dava a Dom Pedro todos os poderes para governar? Isso mesmo, ok, isso aí. Segunda fase, regência trina permanente. A regência trina permanente tem algumas medidas importantíssimas. Primeira medida, ou característica, como você queira colocar, foi a consolidação dos partidos políticos. 3 partidos restauradores que desejavam o retorno de Dom Pedro I ao poder. Os moderados, que fragmentou-se em 2 correntes. A corrente progressista, que vai formar o Partido Liberal, e a corrente regressista, que vai formar o Partido Conservador. São esses 2 partidos que vão revezar-se no poder, tanto na regência e principalmente no segundo reinado. E os exaltados, que criou a República, abolição da escravatura. Outra coisa importante neste período da regência trina permanente foi a criação do Ato Adicional de 1834, que estabeleceu que houve a mudança de regente trino para uno. Trina 3, uno 1. O mandato do regente uno era de 4 anos. O Rio de Janeiro foi considerado um município neutro. Mas a coisa mais importante, ter na sua cabeça, foram criadas as assembleias legislativas provinciais, que vão dar autonomia política e administrativa para as províncias. É o início de federalismo, que contrariava o unitarismo de Dom Pedro I. Lembre-se que nós vimos isso na última aula. Unitarismo, quem mandava era Dom Pedro I, espécie de absolutismo com poder moderador. E aí nós vamos ver que a regência foi transformada de trina em una. Primeiro regente uno, o padre Diogo Antônio Feijó. Foi eleito por um mandato de 4 anos, ficou 2 anos e alguns meses. Foi obrigado a renunciar porque estava mal de saúde e não conseguia conter as rebeliões regenciais. Mas antes de sair, ele quer uma coisa importante, que você deve gravar, manter na sua cabeça. Ele criou a Guarda Nacional. Qual é a finalidade dessa Guarda Nacional? Conter
o avanço das rebeliões regenciais. Esta Guarda Nacional brasileira foi inspirada na Guarda Nacional francesa. E uma coisa importantíssima que você não pode esquecer: quem comandava esta Guarda Nacional a nível local? Os grandes proprietários de terras, que vão se intitular coronéis. Mas não é coronel patente militar, não. É dono de terra. Que isso vai passar para a República Velha, a República dos Coronéis. E que o poder desses coronéis se assentava em duas coisas: na posse da terra e no controle do voto, chamado voto de cabresto, que é o voto preso. Sai Feijó, entra Pedro Araújo Lima. Feijó era do Partido Liberal, Araújo Lima conservador. Se lembra que eu disse que houve alternância entre esses dois partidos no poder? E no governo de Araújo Lima ocorre, primeira coisa, foi criado o Ministério das Capacidades, formado por pessoas altamente capacitadas do Partido Conservador, que criou o Colégio Pedro II, o Instituto Histórico Geográfico e ainda vai criar o Arquivo Público. Depois veio a lei interpretativa, que cassou o ato adicional, tirou a autonomia das províncias, botou um governo altamente centralizado. Isso vai ser o principal motivo das rebeliões regenciais. E a coisa mais importante: Dom Pedro II vai assumir com 15 anos incompletos, em 1840, o chamado golpe da maioridade. Mas a coisa que é mais cobrada em Enem, vestibular, em questões de prova, que são as rebeliões regenciais. Primeira, a cabanagem, que ocorre no Pará. Tem esse nome porque os envolvidos moravam em cabanas próximas das margens dos rios. Segundo movimento, ocorre aqui na Bahia, a Sabinada. Tem esse nome porque o líder era o médico Francisco Sabino, que era contra o excesso de centralização do poder da regência. Terceiro movimento importantíssimo, não esqueça: a primeira grande rebelião de escravos negros ocorre na Bahia, a chamada Revolta dos Malês, onde eles eram contra essa escravidão, esse absurdo que o mundo conheceu, e ainda ganhou um caráter religioso, porque a religião oficial do Brasil, se lembre que de acordo com a Constituição de 1824, a religião oficial é a católica apostólica romana. Os negros não podiam cultuar os seus orixás, e tiveram que adequá-los aos santos católicos, fato que chamamos de sincretismo religioso. E esses malês eram de origem muçulmana. Qual é a religião? Você assistiu essa aula comigo? É o islamismo. O quarto movimento ocorre no Maranhão, chamada balaiada. Vem devido ao líder ser o fabricante de balaios, aquele cesto de palha que você carrega na feira, ser o fabricante de balaios, Manuel Balaio. Também teve como causa principal o excesso de centralização da regência. Mas a quinta é a mais importante, a Farroupilha. Durou 10 anos. Vai de 1835, período regencial, e vai até 1845, segundo reinado. Tem esse nome de Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, porque o traje dos revoltosos pareciam verdadeiros trapos ou farrapos. Duas causas são importantes. Primeira, ideias republicanas vindas da região do Prata, Argentina, Paraguai e Uruguai, que quando tornaram-se independentes, tornaram-se repúblicas. Segundo, o excesso da cobrança de impostos sobre os produtos brasileiros, principalmente o charque. Alguns nomes são importantes, como Bento Gonçalves, Davi Canabarro e um italiano, que era Giuseppe Garibaldi. Este movimento foi sufocado pelo Duque de Caxias em 1845, já no segundo reinado. Então é um movimento que marca o chamado período regencial. Importante para você ter na cabeça, ok? Entendeu? Legal? Revise a aula. Importante esse assunto, principalmente essas rebeliões
e as duas mais importantes, a sabinada e o malês, que é bastante cobrado. Ok? Espero que você tenha gostado, entendido. Até a próxima aula. Um forte abraço. Obrigado. Olá, gente. Nessa aula nós vamos falar das mudanças de fases. É continuação direta daquele assunto que eu estava em sala de aula, antes de começar a quarentena, de calorimetria, troca de calor. Ok? Nas mudanças de fases, nós vamos falar das transformações que ocorrem com a matéria. A substância mais usada e a mais fácil de falar é a água, né? Pois a água ela se apresenta nas três fases de forma muito fácil, né? Muito fácil encontrar nas três fases. Então, aqui eu tenho a água na fase sólida, que é o gelo, a água na fase líquida, que é aqui a água líquida, e no vapor. Bom, para a água mudar de fase, para a substância mudar de fase, nesse sentido, né, de gelo até vapor, ela tem que absorver calor. No caminho inverso, tem que perder calor. Esse calor que perde durante a mudança de fase tem um nome. O nome dele é calor latente, cuja fórmula vocês já viram na aula, Q é igual a M vezes L. Q é a quantidade de calor, M é a massa e L é o calor específico latente. Depende da substância e também da mudança de estado, tá? Quando a fase sólida passa para a fase líquida, tem um nome. O nome dessa mudança é fusão. Da fase líquida para vapor, também tem um nome, é vaporização. Na vaporização você pode ter a evaporação, a calefação e a ebulição. Ok? No caminho inverso, do vapor para a água líquida, você tem a condensação. E da água líquida para o gelo, a fase sólida, você tem a solidificação. Beleza. Observem que a água, ela tem o calor latente de cada mudança fixo. Tá? Esses valores são dados nas questões. Então você tem, por exemplo, o calor específico, latente específico de fusão, ou só calor latente de fusão. Da água, 80 calorias por grama. Isso quer dizer o que, Marcão? Que cada 1 grama de gelo para derreter, para fundir, né, na fusão, precisa de receber 80 calorias. E o caminho inverso e a solidificação da água, né, da água líquida para a sólida, você tem o que? Menos 80 calorias por grama. Porque aí é o contrário. Para a água líquida virar gelo, ou seja, solidificar, precisa perder calor, por isso o sinal negativo, tá? E na vaporização da água, cada graminha de água tem que receber 540 calorias. E a condensação, que é o processo inverso, é menos 540 calorias por grama. Certo? Muito bem. Aqui nós vamos ver um exemplo. Um exemplo onde você tem, olha, lógico que vai ter um texto, né? A questão vai ter todo um texto, vai dizer que tem um bloco de gelo, de massa tal. Aí aqui eu vou colocar a massa dele como sendo 100 gramas, tá? Um valor que escolhi agora é 100 gramas, que ele inicialmente está a menos 20 graus Celsius. Um bloquinho de gelo de 100 gramas a menos 20 graus Celsius. E a questão quer saber a quantidade de calor necessária até ele chegar na fase de vapor, até chegar a vapor. Vamos lá então? Observem que também tem o seguinte, no caso da água, aliás, da substância de forma geral, o estado físico, ele interfere diretamente no calor específico. Por exemplo, o calor específico do gelo, que é a água sólida, não é o mesmo calor específico da água líquida, que não é o mesmo também valor do vapor, né, que é a água no estado de vapor. Ok? Vocês têm que memorizar isso? Não, isso vem na questão também como dado. Ok? Vamos lá então. Aqui eu tenho a massa do gelo, 100. Observe o seguinte, antes de resolver aqui,
vamos observar essas etapas aqui, olha. O gelo, ele vai passar diretamente, olha, num zap assim, diretamente para vapor? Não, não vai. Ele vai seguir etapas até chegar lá. Tem que obedecer essas etapas, ok? Então, por exemplo, o gelo, antes de se desconverter em água líquida, ele tem que derreter primeiro. Só que nós sabemos que na pressão atmosférica de 1 atm, pressão normal, o gelo derrete a 0 graus Celsius. E ele não está a 0 graus Celsius, observe que ele está a menos 20. Então, primeiro você vai ter que fazer o quê? Aquecer esse gelo. Aquecer gelo, Marcão? Aquecer gelo, sim. Gelo pode ser aquecido? Claro que sim. Olha, ele vai ter que ser aquecido até atingir 0 graus Celsius. Vocês devem lembrar que nós temos duas fórmulas para a quantidade de calor. Essa daqui, Q igual a ml, né? Nós vamos usá-la sempre que houver o quê? Mudança de fase. E tem a que nós já usamos em várias atividades, né? Q igual a mc delta θ. Essa você vai usar quando ocorre o que, Marcão? Variação de temperatura. Então você vai ficar oscilando aqui entre essas duas fórmulas. Quando é que você vai usar essa? Como é que eu sei, Marcão, quando eu vou usar essa? Quando houver o que no trecho? Variação de temperatura. Quando é que eu vou usar essa daqui? Quando houver o que no trecho? Mudança de fase. Então aqui, por exemplo, no primeiro trecho, houve o que? Variação de temperatura ou mudança de fase? Variação de temperatura. Por isso eu coloquei essa fórmula aqui, olha. Ok? A equação fundamental. Já aqui, no segundo trecho, observem que o gelo vai se converter em quem? Água líquida. Vai haver uma mudança de fase. Essa água proveniente do gelo vai estar a qual temperatura? 0 graus Celsius. Por quê, Marcão? Porque durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. Então, nesse segundo trecho, você tem o quê? Uma mudança de fase. Que fórmula eu vou usar? ml. No terceiro trecho, a água vai virar vapor assim? Não. Ela vai ter primeiro que atingir qual temperatura? 100 graus Celsius. Novamente, a pressão normal de 1 atm, a água ela entra em ebulição a quantos graus Celsius? 100 graus Celsius. Nesse terceiro trecho, você tem o quê? Uma variação de temperatura. Por isso que eu vou usar, olha, no terceiro trecho. Estão vendo? Vamos numerar aqui. 2, 1. No terceiro trecho, variação de temperatura. E no último, a água líquida vai se transformar em quem? Vapor. Esse vapor vai estar em qual temperatura inicialmente? 100 graus Celsius. Novamente, durante a mudança de fase, repete comigo, a temperatura permanece constante. Então, 100 graus Celsius. E aí você vai ter aqui um quarto trecho, né, onde há mudança de fase, por isso que eu vou usar a equação de calor latente. Q4. Vamos lá agora? Bom, a massa será a mesma do início até o final. 100 gramas. A massa não muda. O que muda é a temperatura, a fase, mas a massa não. Vamos lá então. No primeiro trecho, a massa do gelo, 100. O calor específico do gelo, ele é dado na questão, ok? Somente da água, que algumas vezes não dão, porque vale 1, da água líquida. Aí vocês têm a obrigação de saber. Mas do gelo é 0,5. E qual a variação de temperatura aqui? De menos 20 até 0. Observem, ó. Menos 20 até 0. Está aumentando. Então a variação de temperatura vai ser quanto? 20 positivo. Se tiver dúvida, é só fazer, olha. Variação é o quê? Final menos inicial. 0 menos 20. Fica 0 mais 20, ok? Então vamos lá. 100 vezes meio, 50. Vezes 20, 1000. 1000 calorias. Deixa eu passar uma linha aqui. No segundo trecho,
Qual a massa do gelo? Continua sendo 100. Essa mudança aqui é de gelo para água líquida. Como é que se chama essa mudança? De sólido para líquido? Fusão. Então deixa eu colocar um Fzinho aqui. Calor latente de fusão que vale quanto? 80 calorias por grama. Eu sou obrigado, Marcão, a saber esse valor? Não, ele vem na questão. Aí vem 100 vezes 80 vai dar quanto? 8.000 cal. Passa a linha. No terceiro trecho, a massa da água, 100. Calor específico da água, 1. Qual a variação em temperatura aqui, pessoal? De 0 até 100, 100. 100 vezes 100, 10.000. 10.000 cal. Vamos lá para o último trecho. Qual a massa do vapor? 100. Calor latente. Bom, água líquida virando vapor. De líquido para vapor. Qual o nome dessa mudança? Vaporização. Qual o valor do calor latente de vaporização? 540. 540 vezes 100, 54.000 cal. Ótimo! Então, para eu saber a quantidade total de calor absorvida, só basta fazer o que agora? Somar. Somar todas elas. Vamos somar. 1.000 mais 8.000, 9.000. Mais 10.000, 19.000. 19.000 mais 54.000, dá quanto? 73.000. Então, a quantidade total de calor que esse gelo recebeu, 73.000 cal. 73.000 cal, ou se preferir, 73 cacau. Que é cacau, Marcão? Quilocaloria. Em sala de aula falamos o quê? Cada quilocaloria vale quantas calorias? 1.000. Então é só dividir por 1.000 que vai dar o valor em cacau. Ótimo. Vamos agora fazer um diagrama, um gráfico, uma curva de aquecimento, não é? Essa curva de aquecimento aqui é o gráfico. Aí, no Enem vocês vão fazer gráfico? Não. Mas se você sabe construir um gráfico, você sabe muito bem, então, a partir daí, a desconstruir, ou seja, analisar o gráfico. Se cair um gráfico no Enem, eles vão querer que vocês analisem esse gráfico. Então, se você sabe construir, como nós vamos fazer agora, você vai saber muito bem lá a desconstruir, ou seja, analisar aquele gráfico e responder qualquer questão de gráfico. Vamos lá? Então, aqui, observem nesse eixo. Nesse eixo nós vamos colocar os valores de quem? Das temperaturas, tá? No eixo vertical, temperatura. No eixo horizontal, a quantidade de calor em módulo, tá ok? Embora aqui as quantidades de calor sejam positivas. Já. Certinho. Vamos lá? Nós vamos começar com qual temperatura? Menos 20 graus Celsius. Vamos marcar aqui. Menos 20 está acima do eixo ou abaixo do eixo? Abaixo do eixo. Menos 20 graus. De menos 20 vai para quantos graus? 0. 0 grau. Vamos lá? Aqui, 0 grau. Marcão, por que você colocou a linha inclinada assim? Tá? Colocou como? Por quê? Porque observem que enquanto a temperatura aumenta para 0 grau, o gelo recebeu 1.000 calorias. Então tem que registrar também, olha, a quantidade de calor. 1.000, olha, 1.000 calorias. Começou do 0, foi para 1.000. Então eu vou registrando também aqui as quantidades de calor. Então no eixo vertical eu registro quem? A temperatura. No eixo horizontal eu registro quem? A quantidade de calor. E é acumulativo, você vai somando. Vamos lá? Quando chegou em 0 grau, se transformou em quem? Em água líquida 0 grau. Só que observem que nesse trecho aqui, ele recebeu também calor. Lembra que eu falei? Recebe calor, mas a temperatura permanece a mesma. Por quê? Porque está mudando de fase. Vamos lá? Já tinha recebido quantas calorias? 1.000. Recebeu agora, olha a linha como está, em cima do eixo, né? Por que a linha está em cima do eixo? Porque nesse trecho aqui, a temperatura vale quanto?
0 grau. Recebeu mais 8.000. Conta comigo, já tinha recebido quantas calorias? 1.000. Mais os 8.000 vai para quanto aqui? 9.000. Você vai somando. Vai somando. De 0 grau foi para quantos graus? Para 100. Recebeu mais quantas calorias? 10.000. Vamos lá? Olha, aí você vai subir a linha. Olha, linha inclinada. Para mostrar que, olha, a temperatura foi para 100 graus, enquanto recebeu mais 10.000 calorias. E aí, 9.000 mais os 10.000 vai dar quanto? 19.000. Quando chegou em 100 graus, o que aconteceu? Se transformou em vapor, mudou de estado. Recebeu mais quantas calorias? 54.000. Vamos lá? A temperatura permaneceu constante. Temperatura constante é uma linha reta horizontal, paralela ao eixo horizontal. Estão vendo? Então aqui, olha, recebeu mais 54.000, já tinha 19.000. Mais 54.000 vai para quanto? 73.000 calorias. Vamos lá? Observações. Observem esses dois trechos aqui, A e B. Tanto A quanto B são linhas inclinadas. Quando a linha é inclinada, isso quer dizer que houve o que nesse trecho? Variação de temperatura. Observem essas duas aqui horizontais, C e D. C e D são linhas horizontais. Horizontais, patamar horizontal. Isso quer dizer o quê? Que durante esse trecho a temperatura permaneceu constante. A temperatura constante implica em dizer que houve o que nesse trecho? Uma mudança de fase. Ok? Então, você vai ter linha inclinada, variação de temperatura. Linha horizontal, mudança de fase. Ok? Tudo bem? Então, bateu no gráfico, bateu na questão, tá tudo certinho. Oi gente, tudo bem? Estão preparados para mais uma dica de cinema? Espero que sim. Há um tempinho atrás, eu assisti um remake de um filme clássico dos anos 70. Se chama Papillon. Ele conta os relatos reais que estão em um livro de Henri Charrier sobre vamos chamar de boêmio francês, que de repente é acusado de assassinato de forma injusta. Ele é levado dentro de um barco da França até a Guiana Francesa para uma prisão de situações deploráveis. Se você for assistir o filme, você já percebe que dentro do navio o negócio já é complicado. Tem briga, assassinatos, uma loucura. Quando eles chegam na prisão, eles são informados que na tentativa de fuga, a pessoa vai para a solitária e fica 2 anos. Imagine, 2 anos sem ver ninguém e muitas vezes até no escuro completo. Vocês já devem prever que no meio dessa loucura, nesse desespero, numa situação complicada dentro da prisão, o Papillon, ele tenta a fuga, não dá certo e ele passa 2 anos trancado dentro da solitária. Essa história rende, fala sobre uma amizade incrível que ele cria com um falsificador que se chama Degas. E ele não consegue largar essa amizade. Outra coisa que se fala no filme é sobre direitos humanos. Até onde se pode ir para punir alguém? Então, deixar a pessoa exposta a corpos, fezes, punições físicas, sem comer. Será que isso é o caminho real para punir um crime? Ou corrigir? Existe uma polêmica muito interessante sobre essa história, de que dizem por aí que a história não é do Henri Charrier, ele é de um outro fugitivo. E que o Henri Charrier estava nesse grupo de fuga, pegou a história desse senhor e transformou como se fosse dele. Polêmicas à parte. Mais uma coisa para você parar, assistir o filme, pesquisar um pouquinho na internet e botar a cabeça para pensar.
Um beijo, espero que tenha ajudado para o seu Enem. Tchau, tchau! Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Leonardo, sou professor de Química e estou aqui no meu laboratório. Sim, eu sei, não é bem um laboratório, é uma cozinha. É que os dois têm muita coisa em semelhante, né? Começando pela vestimenta, né? No laboratório você usa jaleco, aqui na cozinha a gente usa o avental. Os ingredientes, né? A gente tem que prepará-los, colocá-los em locais específicos, saber como é que vai ser, né? Aí a gente dá uma lida na receita, no laboratório a gente dá uma lida no roteiro de experimentos, enfim, são muitas peculiaridades que temos entre a cozinha e o laboratório. Então, venha comigo nesse laboratório aqui aprender sobre separação de misturas heterogêneas, tá? No dia a dia há muitos materiais e esses materiais são compostos por duas ou mais substâncias, ou seja, uma mistura. Se esta mistura apresenta aspecto visual diferente, dizemos que ela é heterogênea, tá bom? Por exemplo, uma água com arroz, né? Eu tenho aqui um sistema heterogêneo, no qual eu consigo identificar, a olho nu, o arroz e a água. Se arroz está meio estranho, professor, é um arroz integral, né? Se fosse um arroz branco, seria bifásico, eu conseguiria ver o arroz apenas e a água. Só que esse arroz aqui eu tenho gergelim, semente de girassol, enfim, né? Um sistema polifásico. Normalmente a gente consegue na mistura heterogênea ver a olho nu, mas nem sempre. Às vezes a gente requer um auxílio do microscópio. Por exemplo, um sangue e leite. Sangue e leite parece que é uma mistura homogênea por ter um aspecto visual uniforme, mas não é. É uma mistura heterogênea. Fiquem ligados que isso pode cair no Enem, isso pode cair em vestibulares, beleza? Falando em misturas heterogêneas, vamos agora estudar quais os processos que nós utilizamos para separá-los. O nome disso se dá análise imediata. Qual é a análise, qual é o método que eu utilizo? Vai depender da mistura e do que eu quero separar, tá bom? O primeiro método que a gente vai falar aqui, já mostrei, tá aqui, o arroz e a água. O método é decantação, no qual a substância mais densa vai para o fundo do recipiente e a mais leve, ou seja, a menos densa, fica em cima, né? Uma substância fica em cima e a outra embaixo, a mais densa fica embaixo. Também é utilizado em sistema de líquido e líquido, né? Se eu tivesse ali água e óleo, quem é que ficaria na parte de baixo? Quem é que ficaria em cima? Embaixo ficaria a água, que é mais denso, né? Mais pesado. Em cima ficaria o óleo, que é menos denso. Ok? Outro método de separação que a gente vê no dia a dia, eu mesmo utilizo todo dia, é na hora de fazer o café. Que método é esse? Filtração. Vamos fazer um cafezinho, ver como é que ele funciona? Aqui a água que está fervendo. Já gastei não sei quantas águas para gravar esse vídeo aqui, já está fervendo há horas. Tenho aqui o método de filtração que vamos fazer. Uns utilizam papel de filtro, outros utilizam o famoso coador, né? A gente é raiz, a gente vai utilizar o coador. Bom, colocamos a água, né, na temperatura devida no coador, que tem, né, contém o pó, tá, de café, pó de café, opa, e a gente vai colocar aqui a água. Esta água vai extrair, né, o material que eu desejo do meu café. Que maravilha, café fresquinho. O sólido, né, o pó, vai ficar retido no nosso coador. E enfim eu vou ter o meu café que está pelando aqui. Tá? É um método de filtração, né? Extração, né, o ato de extrair, né, o solvente, no caso a água quente, extraindo a substância que eu quero, né, que é o café, que está
constituindo o pó do café, que eu quero que ele saia, né, que seja extraído, também é um método de separação, tá? Fiquem ligados. Há outro método de filtração, porque nem sempre essa filtração ocorre assim, né, de forma fácil. Às vezes o sólido demora muito, porque é um particulado, é muito difícil que... Não é que seja difícil, que a ação da gravidade seja mais lenta, então é necessário que seja uma filtração mais especial. Uma filtração a vácuo, no qual vai ser gerada, né, vai ser criada uma pressão, a pressão vai ser reduzida, fazendo com que o líquido desça de forma mais acelerada, tá bom? Isso é comumente visto no laboratório, né? Em casa é difícil você ter tipo de filtração a vácuo. Outro tipo de filtração, né, neste caso agora é um sistema que eu tenho gás e sólido. Que sistema é esse, professor? Bom, filtro, né, do ar-condicionado, do carro, seja no carro, seja em casa, é importante, né, fazer a manutenção do filtro. E outro, gente, que todo mundo está sendo obrigado a utilizar. Como assim, professor? Sim, todo mundo está sendo obrigado a utilizar um tipo de filtração que é o uso da máscara. Bom, a máscara nada mais é do que uma filtração. Você vai filtrar o ar que respira, retendo, né, os particulados, inclusive o vírus, né, Covid-19, que tem dado tanto trabalho. Por isso, cuidado também na hora de, né, manusear a máscara. Não pegar aqui na frente, não botar no queixo em cima, porque, olha, se aqui tem um vírus, pra que, meu Deus, você vai pegar nesta parte? Então, cuidado na hora de utilizar, tá? Tô em casa, né? Isso aqui, tô fazendo isso porque eu tô em casa, tá bom? Se tu estiver na rua, utilize de outras maneiras. Outro método que vamos utilizar, quer dizer, que utilizamos no dia a dia é a centrifugação, tá? Aonde? Na máquina de lavar, né? A roupa acabou todo o processo de lavagem. Para tirar o excesso, né? A máquina vai girar, tem uns furos específicos para que o excesso de água saia e você tenha a sua roupa mais fácil de ser secada, né, futuramente. Este mesmo método de separação, né, a centrifugação, é utilizado em análises clínicas, né, no sangue, né? Você lembra que eu falei do sangue, que é uma mistura heterogênea? Pois então, é utilizado para separar os glóbulos vermelhos do plasma dos leucócitos, tá bom? Falando em métodos de separação, vamos tratar agora de separação sólido-sólido, né, que a maioria é sólido-sólido. Um exemplo clássico, feijão. Né, você pega o feijão e seleciona os grãos para cozinhar. Isso é um método de separação, é a catação. Levigação. Levigação, isso é muito utilizado no garimpo, né? Com a ajuda da corrente de água, por isso que é rio, por isso que é tão preocupante na questão ambiental, no qual o garimpeiro fica lá, né, com o seu material, com a ajuda da corrente de água faz com que as substâncias, né, mais leves, areia, cascalho, seja retirado e fique ali preso o seu material de interesse, né, o metal de interesse. Outro método de separação é a flotação, né, flotação. No caso aqui, né, nosso arroz integral, temos aqui o gergelim. Perceba que ele está flutuando, ele é menos denso, né, e também é um método. Vamos supor que eu queira só o gergelim, né, sei lá, fazer um hambúrguer, eu botar em cima do pão, sei lá. Você pega aqui o gergelim que está flutuando, né, está boiando aqui na nossa água, e ele é menos denso do que os outros componentes desse arroz integral, arroz mais saudável. Outro exemplo que nós temos aqui, outro método de separação que nós temos é a ventilação, né? Quem nunca pegou um amendoim torrado, esfregou e assoprou, né? A casca foi embora e você ficou com o amendoim. Outro método é a magnetização. Eu tenho, através do ímã, consigo separar o que é metal de outros tipos de substâncias, tá? Sei lá, sua chave caiu na privada e você não quer colocar a mão dela. Você utiliza o ímã. Eu tenho limalha de ferro e pó de serra. Eu não vou catar o pó de serra com a limalha, eu vou utilizar o ímã. Falando em catar, eu consigo catar uma mistura de areia e sal. Não consigo separar a areia e sal através de catação. Aí eu vou utilizar uma dissolução fracionada. Gente, esses foram os principais métodos de separação
tá bom? Eu sei que a situação tá complicada, né? Como um bom baianês, tá barril demais essa situação, mas vamos aí focar no Enem, fazer de tudo para superar todas as adversidades e brocar nessa prova, tá bom? Até! Fala galera, tudo bem com vocês? Me contem aí, estão trabalhando esse corpo, estão fazendo a pausa, os alongamentos? Seguinte, vocês já me conhecem, eu sou Manuela Carvalho, fisioterapeuta, e tô aqui para ensinar você a botar esse corpo em movimento, trabalhar essa postura, a alongar, trabalhar o corpo e a mente como um todo. Quando a gente faz a pausa no estudo para poder fazer algum alongamento, a gente melhora toda a nossa circulação do corpo, tá? A gente fica muito tempo sentado, naquela postura, incomodando, enfim. Hoje eu vou ensinar vocês a trabalhar a nossa cadeia posterior, ou seja, musculatura da parte de trás do nosso corpo, tudo bem? A gente fica muito tempo sentado e a gente tensiona essa musculatura, né? Vocês vão sentar no chão, no cantinho aí que você já separou para você fazer esses alongamentos. Vai fazer o seguinte, ó. Senta, que a gente chama em cima do isquio ou em cima do bumbum. Sentei aqui, joguei meus pés para frente, lembrando de esticar, ó, a musculatura toda daqui de trás. E aí a gente vai brincar de pé de palhaço, pé de bailarina, tá? Pensa que tem uma linhazinha puxando você por aqui, tudo bem? Se incomodar, eu vou te ensinar depois outro alongamento. Joga o dedão do pé pra você. E aí, ó, pé de palhaço, pé de bailarina, pé de palhaço, pé de bailarina, pé de palhaço, pé de bailarina. Aí a linhazinha que tava puxando você pra cima, ela vai agora, ó, do nariz até o dedão do seu pé. E aí a gente vai abaixar o pé e abaixar o nariz, não é isso? Pé de palhaço, pé de bailarina, pé de palhaço, pé de bailarina, pé de palhaço, pé de bailarina. Esse exercício parece bobinho, tá? Mas ele alonga toda a sua cadeia posterior, do pescoço até o pé. Aí você vai deitar, pegar uma faixa comum, isso aqui é uma faixa do roupão da minha filha, pra vocês terem noção. Ó, apoiei no meu pé, joguei o dedão do pé pra mim. Se vocês não conseguirem fazer sentados, como eu fiz agora, vocês vão fazer o pé de palhaço, pé de bailarina aqui, ó. Pã, pã, certo? Ah, Manu, e o pescoço? É melhor não, porque senão vai forçar muito, ó, a cervical, tá? Lembrando sempre de fazer dos dois lados. 30 segundinhos. Olá, eu sou Carol Silveira, professora de redação, e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre desvios gramaticais recorrentes nos textos de vocês. Bom, você já deve saber que o seu texto é avaliado sempre em 5 competências no Enem e que cada uma dessas competências vale 200 pontos. Por que é importante falar isso? Primeiro, que uma pessoa que tem muitos desvios gramaticais, ou seja, que tem dificuldades de adequar a sua escrita à norma padrão da língua portuguesa, geralmente tem a sensação de que, se eu errar muito, vírgula, no Enem, automaticamente eu zerei a prova, eu não vou conseguir uma média boa, isso vai afetar toda a conjuntura, e não é bem assim. Na verdade, o Enem tem toda uma estratégia de correção, de modo que os elementos que são cobrados de você na escrita, eles ficam bem equilibrados a nível de pontuação, que é o que nos interessa, né? Tira ponto, não tira ponto, dá mais ponto, dá menos ponto. Eu sei que você se preocupa com isso. Bom, no caso do quesito gramatical, que é a sua competência de número 1, assim como nas outras competências que avaliam adequação ao tema, elementos coesivos, estratégia argumentativa e proposta de intervenção, os seus erros gramaticais, ainda que sejam muitos, então assim, se você tem muita dificuldade em acentuação, em vírgula, em escrita de algumas palavras, ainda assim você pode tirar uma nota boa no Enem, porque você pode errar muito
e você só vai perder até 200 pontos. Claro que eu estou falando isso para te tranquilizar, porque eu não quero que você cometa muitos erros gramaticais. Não é simples resolver essa questão das questões gramaticais na redação. Em especial porque a gente tem a vida inteira de construção de norma padrão, ou a ausência dessa construção, ou a deficiência dessa construção. E sanar isso em uma aula, em alguns minutos, ou de uma forma mágica, é meio complicado. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês, sobretudo observando os erros que vocês mais cometem, por isso que são os erros mais recorrentes, tá bom? Bom, a primeira coisa é que eu sempre observo quando os meus alunos trazem textos e redações para mim, que quando eu sinalizo alguns erros de acentuação mesmo gráfica, você esqueceu de colocar um acento agudo em uma palavra ou um acento circunflexo em outra, normalmente isso acontece por falta de atenção e revisão. Então, uma estratégia simples que vai ajudar você a evitar erros gramaticais é, sempre que você terminar de escrever o seu texto, você lê com muita atenção esse texto, sempre tentando observar e lembrar desses elementos, tá? Uma outra dica muito importante é que você revise a questão do novo acordo ortográfico. Sério, Carol? Novo acordo ortográfico? Eu preciso saber isso? Eu pensava que isso era um conteúdo que só seria cobrado na prova de língua portuguesa. Mas redação também é uma prova que avalia o seu domínio, né? A sua eficiência no sentido de adequar o seu texto à norma padrão. Então, sim, em redação você também é avaliado quanto à gramática. Quando eu digo revisar o novo acordo ortográfico, não quer dizer que você tem que decorar tudo aquilo, não. Mas quer dizer que você tem que transformar aquilo em um banco de informações pontuais para aquilo que você mais utiliza. Como assim? Por exemplo, uma palavra que a gente utiliza muito em redação é ideia. O acento de ideia, de acordo com o novo acordo, sendo bem redundante, mais precisa, caiu. Então, é importante que você não coloque esse acento, porque se você colocar, embora em algum momento da história esse acento já tenha sido aceito, a gente não vai considerar e isso vai acarretar perda de pontos. E outra coisa interessante também é você salientar, e aí já estou unindo dica 2 com dica 3, que é você observar que existem, sobretudo, palavras com acento circunflexo, aquele chapeuzinho, que esse acento caiu de uma vez por todas. Em outras palavras, esse acento permanece, então é muito comum vocês fazerem confusão sobre isso. Por exemplo, quando você tem vogal duplicada, como acontece na palavra vou e na palavra vem, no sentido de enxergar, né? Vem no sentido de enxergar, que esse é está duplicado e em vou que esse o está duplicado, esse acento circunflexo que existia nessas duas palavras não existe mais. Contudo, na palavra vem, no sentido do verbo vir, e na palavra tem, no sentido do verbo ter, esse acento ele continua sendo usado. E é muito importante que você coloque, porque não só é uma questão de acentuação, mas sobretudo é uma questão de concordância. Então, se eu digo assim, o Brasil tem problemas. O Brasil, sujeito singular, tem problemas. Esse tem não tem acento circunflexo. Mas se eu digo as escolas têm problemas, quando eu digo as escolas, plural, tem plural, esse acento é necessário porque ele marca o plural. E a mesma coisa acontece com vem. Então, se eu digo no verbo vir, tá? Se eu digo assim, ela, singular, vem para a aula, não coloco acento circunflexo. Mas se eu digo eles vêm para a aula, eles, plural, vem com acento circunflexo. Ou seja, essa dica é muito importante porque é um erro muito recorrente que vocês cometem quando o assunto é competência 1, né? Então vocês perdem pontuação por causa disso. E não tem necessidade nenhuma, não é mesmo? Outro erro muito recorrente é que vocês colocam mais ao invés de mas. Lembrando que mas, sem i, é um conector adversativo, pode ser substituído por porém, contudo, todavia, entretanto, e expressões como em contrapartida, por outro lado, enquanto que o mais com i é no sentido de intensidade. Então, como a gente utiliza muitos conectores, né, em redação, é muito importante que vocês atentem a isso para não cometer esse erro de maneira exagerada.
Além desses elementos, lembrando, gente, que eu tô falando erro, mas quando eu digo erro é porque está em desacordo com a norma padrão. Não existe, obviamente, um único jeito de se falar ou de se escrever. Eu mesmo, durante a aula, posso utilizar várias palavras, né, que a gente não consideraria de acordo com a norma padrão, como tô, pra. Isso são variantes, né? Mas não tem problema nenhum. Mas quando o assunto é redação para o Enem, sim, é importante que você atente à norma padrão, porque é exatamente isso que é exigido na sua competência de número 1. E por último, que eu acho que é muito importante para você que vai fazer redação, é atentar aos vícios de linguagem. Nós temos muitos vícios de linguagem que são recorrentes nas nossas redações, nos nossos textos, só que eles são pertencentes à oralidade. Então, quando a gente vai passar o nosso texto para a escrita, e uma escrita formal, né, com uma exigência toda formal, de acordo com o Enem, é importante a gente ter cuidado com esses vícios, tá? Então, por exemplo, essas abreviações, tá ao invés de está, pra ao invés de para, que mais? Viu, né? Funções fáticas, por exemplo, viu, né, certo? Esse tipo de elemento a gente não utiliza em redação. E um vício de linguagem que eu observo muito nos textos também é quando a gente faz assim, locuções verbais com o verbo acabar ou terminar. Então, se você diz violência acaba gerando violência, falta de educação termina gerando falta de educação. Isso não deve ser feito, deve ser violência gera, ao invés de acaba gerando, tá? Falta de educação traz falta de educação, gera e não termina gerando, tudo bem? Então, observe sempre se você está adequando a formalidade do seu texto, porque com certeza isso vai te ajudar a não perder tanto ponto na competência de número 1, tá bom? No mais, revisem sempre gramática, assistam sempre às aulas de língua portuguesa, sobretudo no que diz respeito a diferenciar a linguagem denotativa e conotativa, para que você não utilize a linguagem conotativa no seu texto, mas sim denotativa. E não esqueça de sempre revisar, porque, como disse, às vezes não é nenhum erro ou um desvio por falta de conhecimento, às vezes é por falta de atenção. Eu espero ter te ajudado e até a próxima aula. Vejam bem, quem pegou o programa no meio não ouviu eu falar no início, então eu vou repetir aqui. Como é que anda a sua programação de estudos? Como é que anda o seu passo a passo? Tá realmente construindo esse saber necessário? Tá lendo, tá se informando? Rapaz, matemática, as exatas, física, química são disciplinas que precisam de muito pressuposto. As ciências humanas ainda dá para você pegar um tema isoladamente, tentar aprofundar, mas nas naturais, matemática não, cara. Tem que começar lá do iniciozinho para poder deslanchar nesse programa, chegar tinindo nessas provas que virão aí adiante. Continue acompanhando a gente na nossa plataforma tvenem.com.br, na TV a cabo, na TV aberta, claro, nas redes sociais, também nós estamos no YouTube, canal Escritório do Pensamento, e também estamos agora no Instagram, @TVEnem. Vamos nessa? Paz, luz para vocês e muito estudo, hein, galera? Vamos lá!